Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um projeto EBD, né? Hoje nós vamos comentar a lição de número 5, né? A necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador, né? Então nós já estamos aí, já quase, né, lição 5, já foi um mês, né? Já terminamos aí o mês de abril. E aí nós já falamos, né, sobre criação, sobre a queda, e hoje sobre a reconexão, a recondução a Deus, tá? E é sobre isso que a lição 5 vai nos falar, tá bom? Antes disso, lembrando, né, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de curtir, comentar, se inscrever, tá? Isso é muito bom, isso é muito importante para nós, beleza? Também na descrição tem os links aí do nosso site, não deixe de procurar marcelolucas.com.br, tem vários artigos sobre vários assuntos, tem indicação de livros e tem também o nosso curso, né, de teologia em defesa da fé, é um curso de teologia bíblica e apologética cristã. Então, se você se interessa, os links estão na descrição do vídeo, beleza? Dito isso, vamos lá. O texto base, né, o texto-alvo da nossa lição, né, da revista Betel Dominical, está em Jeremias capítulo 29, versículo 13, e diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os três tópicos da lição, né, os três grandes títulos, né, vão tratar da busca do homem para reatar com Deus, ou seja, o ser humano sentindo a necessidade, né, de buscar a Deus, melhor dizendo, né, o homem, o ser humano percebendo o seu pecado, né, debaixo de uma ação de Deus, ele tenta se reconectar com Deus. Segundo, destacar que o homem não vive bem longe de Deus. E, por fim, ressaltar que Deus proveu os caminhos de volta para ele, né? Muito bem. Então, primeiro, o desenvolvimento da religião, né? Primeira coisa, né, que o comentarista vai trazer para a gente é o momento em que Adão e Eva pecam, ocorre a ruptura, a queda, tá? E ali eles têm o quê? O acesso a Deus negado. Ele até usa a expressão acesso, né, negado, né? Os anjos são colocados na porta do Éden, né, para não permitir que Adão e Eva voltem ao Éden, né? Voltem ali e comam da árvore da vida, tá? E ali ele até usa essa expressão assim, ó, mesmo assim, vemos ao longo da história da humanidade que o ser humano criado para Deus continuou procurando reconectar-se com o Criador. A gente tem que ter cuidado com essa expressão, porque quando a gente fala que o homem continuou procurando se reconectar, nós estamos dizendo que é possível o homem por si mesmo se reconectar com Deus. Né? Não, não dá. Né? Esse é o objetivo da lição aqui, né, que eu falei, mostrar a busca do homem para reatar com Deus. Olha, a gente tem que ter cuidado com isso, né, porque parece que existe uma iniciativa humana, quando não existe. Tá? Não existe nenhuma iniciativa humana. O que existe é Deus em toda a história. Caim peca, é Deus que vai lá falar com Caim. Né? É Deus que vai até o Éden falar com Adão e Eva mesmo antes da queda. Ou seja, o relacionamento parte de Deus. E a salvação, naturalmente, parte de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Portanto, é antibíblico dizer que há um esforço humano para se reconectar a Deus. Tá? O que nós podemos chamar de esforço humano é a falsa religião. Né? Ou seja, todos os caminhos, rituais, ensinos, doutrinas que surgiram após a queda, na antiguidade, na modernidade, na Idade Média, todas as falsas religiões, sim, um esforço humano para chegar a Deus. Ok? Eu até comento nas minhas aulas, né, DVD, que não há, e eu gosto de estudar religiões comparadas, né, um pouco das outras religiões, das ideias, não há nenhuma religião que ensine que o Deus Todo-Poderoso buscou o ser humano. Todas as outras religiões trabalham com a ideia de karma, de que você tem que ter uma vida boa para ter um porvir bom e assim por diante. Né? Então, nenhuma trabalha com essa ideia do Deus se sacrificando pelo servo, né, pelo homem. Né? A única que traz essa verdade é o cristianismo, é a palavra de Deus. Né? Então, sim, a falsa religião é o esforço humano. A verdadeira religião que restabelece a comunhão com Deus é feita em Cristo.
Né? É Deus que faz essa reconexão, é Deus quem nos busca, é Deus quem nos amou ainda mortos em delitos e pecados, né? Efésios capítulo 2. Enfim, tá? Toda a ação da redenção, da reconexão, vem de Deus, não do homem. Muito bem. Dito isso, ele vai comentar sobre os sinais da misericórdia, né? E vai falar sobre que Adão e Eva ensinaram seus filhos sobre o dever de adorar a Deus, né? Aqui é interessante um comentário, né, que às vezes eu faço, que é o seguinte, só um minuto. Por que Caim e Abel, por que Abel, né, sabia que deveria levar o animal e Caim levou o outro lá? Primeiro, porque de fato Adão e Eva certamente ensinaram ali aos dois que deveriam adorar a Deus, deveriam ofertar algo a Deus, tá? Eu estava só relendo aqui uma parte para eu entender melhor o comentário dele. Mas assim, e por que Abel então leva o animal? Bom, certamente Adão e Eva contou para ambos, Caim e Abel, a história do Éden, né? A história de como eles foram expulsos do Éden. Certamente contaram como viviam no Éden. A gente não sabe o tempo que passa, né, entre a criação de Adão e Eva e a queda. A gente não sabe, a gente não tem esse dado, né, essa informação na Bíblia. Mas enfim, seja uma semana, seja um dia, seja anos, eles contaram isso para Caim e Abel, né? E certamente contaram como que Deus fez ao expulsá-los, que matou o animal e fez peles. Portanto, o que ficou na mente de Abel? Eu vou imitar o que Deus fez. Aqui já tem um ensino extraordinário para nós. O culto que Deus aceita é o culto que ele nos ensina a fazer. Por quê? Simples. Isso, eu vou repetir esse comentário depois, né, para ficar mais claro. Tem uma parte lá ali da lição que nos permite essa reflexão um pouco mais aprofundada. Mas o culto não é para, melhor dizendo, né, é adoração a Deus, mas não é uma necessidade de Deus. A necessidade de adorar é nossa. Nós temos a necessidade de cultuar. Jesus vai falar isso no Novo Testamento. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Deus não nos criou para adorá-lo no sentido de que ele precisa da adoração. Não. Ele nos criou para adorá-lo porque nós precisamos adorar. Nós necessitamos nos relacionar com Deus. Ok? E nesse sentido, né, Abel entendeu, eu vou entregar o que Deus ensinou a dar a ele. Ou como Deus fez, eu vou imitá-lo. Eu vou fazer o que Deus fez. Deus matou o animal e a morte do animal foi a redenção do meu pai e da minha mãe. Portanto, a morte do animal também será a minha redenção. A morte do animal foi a redenção de Adão e Eva. A morte do Senhor Jesus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é a nossa redenção. Portanto, o culto que Deus aceita é o culto de adoração pelo sacrifício de Cristo. É um culto cristocêntrico, é um culto que Jesus é o centro. Né? O louvor que Deus aceita é o louvor que Cristo é o centro. E nada mais. Tá? É por isso que talvez a igreja moderna vá de mal a pior, né? E aí ele faz um comentário no tópico, no subtópico seguinte, né, 1.3, do amor por Deus sem amor ao próximo. Ele vai dizer que isso não pode existir. Né? Ele vai colocar o seguinte, olha, o amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. E ele começa dizendo assim, a devoção de Caim por Deus se mostrou meramente religiosa no fato de que o ato de adoração se tornou um motivo para um ato de crueldade ao seu próximo. Ora, não que ele esteja errado, né, em fazer esse tipo de reflexão, mas o ponto aqui é que Caim ele oferta a própria vaidade. E aí a gente tem que ter cuidado com aquelas pregações, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Querido, o seu melhor não é nada para Deus. É isso que nós temos que entender. O meu melhor não é nada para Deus. O cultuar a Deus precisa ser adoração a Cristo, pelo que ele fez. O que eu vou levar a Deus? Nada. Você não tem nada para levar a Deus. Tão somente que você esteja com o coração aberto para que Deus faça morada, para ser templo do Espírito Santo. Essa é a nossa oferta a Deus. Claro, não estou dizendo que você não deve entregar suas ofertas, seus dízimos, não estou falando nada disso.
tá? Não tô falando nada disso. É só entender que Deus não te ama mais porque você faz mais. Eu até ouvi uma reflexão recentemente, o seguinte, do pastor Luciano Subirá, né, no seguinte termo: Deus não ama a pessoa que ora mais. Não existe um amor maior de Deus pela pessoa que ora mais em detrimento da pessoa que ora menos. Tampouco a pessoa que lê mais a Bíblia, que estuda, é melhor ou mais amada por Deus do que aquela que estuda menos, que lê menos. A diferença é a seguinte: a pessoa que lê mais, que estuda mais, que aprofunda mais, está mais propícia a ter a mente formada pelo ensino de Deus, pela palavra de Deus. A pessoa que ora mais, ela tem uma propensão maior, uma probabilidade maior de estar, digamos, com a psique, né, com a mente organizada, em paz, na hora da dificuldade. Ela está em paz. Por quê? Porque ela ora, ela se relaciona. Então ela tem mais probabilidade de Deus agir na vida dela. Né? Ou pelo menos de perceber melhor a ação de Deus, de ver mais ali o amor de Deus na sua vida. Porque ela se relaciona mais com Deus. Mas isso não significa que Deus a ama mais. Por quê? Porque nós ofertamos a Deus o que Ele nos dá, não o nosso melhor. Não, nunca. Né? O nosso melhor para Deus não é nada. Você gosta de estudar, você é bom nisso. Estamos aí, né? Pelo menos eu tento. Mas isso não faz Deus me amar mais do que o meu irmão que apenas assiste a escola bíblica dominical, apenas participa. Né? Não é um professor, não é um seminarista, né? Não faz diferença nenhuma, tá? Então nós não ofertamos o melhor a Deus. Então, assim, não é só a questão do amor ao próximo aqui, tá? Esse episódio, né, da violência de Caim contra Abel é exatamente essa. Ele começa bem, essa religiosidade, que às vezes a gente atribui a vida com Deus apenas a uma religiosidade. Né? E eu começo a orar mais, eu começo a ler mais a Bíblia, e eu começo a julgar o meu irmão que não ora tanto quanto eu, que não faz isso, que não faz aquilo, e eu transformo a vida, né, devocional em um ritual. Tá? Mas não só a questão do amor ao próximo, tá? Mas toda essa questão. Portanto, eu não preciso agredir fisicamente para demonstrar a falta de amor ao próximo. Quando eu começo a criticar, quando eu começo a dizer que, olha, você vai ter vitória só se você orar, você vai ter vitória só se você der dízimo e tal, 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 blá, 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 aí acabou. Você já está transformando em religiosidade, ok? Porque o fato é, nós ofertamos a Deus o que Ele nos dá, o que Ele nos ensina. 2. No segundo título, o autor vai usar a seguinte expressão: o nascimento da esperança. E ele vai falar do início da adoração comunitária, né? Que é exatamente com o nascimento de. Qual é o nome dele? Enos, né? Enos. Só confirmar aqui, peraí. Sete. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, exatamente. Então, com o nascimento de Enos, neto, a palavra diz no versículo, a Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 4, né? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando ele fala isso, é o culto coletivo, tá? Não é que Adão e Eva não orassem, nada disso. Né? Tanto que nós temos ali Caim e Abel ofertando, né? Então há uma invocação individual. Mas com Enos começa-se, então, uma invocação coletiva, né? Começa-se um culto a Deus de fato, de maneira mais coletiva, mais congregacional, tá? E ali ele nos chama a atenção que Adão e Eva, e depois Sete, pai de Enos, transmite, né, a Enos essa herança de adoração a Deus, de amor a Deus. E ele nos chama a atenção que é o seguinte, transmite tanto a herança pecaminosa quanto a herança de fé. E aqui a reflexão que eu faço, né, por ocasião desse comentário aqui do pastor, né, do bispo Abner, é que, veja, a transmissão do pecado, a condição pecaminosa é inevitável. Né? E a questão é, será que nós estamos transmitindo para os nossos filhos a herança da fé, a confiança em Deus, a submissão a Deus, a submissão à palavra de Deus? Porque quando nós olhamos, nós vemos igrejas doentes nesse aspecto. Igrejas abraçando ideologias, eu falei aqui nos últimos vídeos aqui do canal, que eu falei sobre isso,
E aí, será que nós estamos transmitindo, né, a palavra de Deus? Nós estamos transmitindo realmente a herança da fé? Né? Nós vemos aí pastores, igrejas, denominações inteiras entregues ao materialismo, entregues à cultura coaching, né? Púlpitos tomados por meros palestrantes motivacionais, sem exposição da palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes fala com muita clareza e com muita precisão, como lhe é característico, né? Que se você não prega a palavra, não é nada. Morreu. É uma igreja que está servindo ao mundo. Uma igreja que não prega a palavra, que não prega a verdade. Uma igreja que não está servindo a Deus. Não adianta. Pode ter música, pode ter testemunho, pode ter o que for. Se não tem exposição bíblica, se não tem palavra de Deus, é uma igreja que está servindo ao mundo, não está servindo a Deus. De maneira alguma. Né? Por quê? Porque não está ensinando a verdade. Não está ensinando a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Né? Muito bem. Segundo, ele vai falar do andar com Deus. E isso é interessante, né? Aqui, né, já fala assim, ó, descendendo de Sete, se destaca uma figura, Enoque. Aqui ele já fala de Enoque. Enoque é filho de Enos. Né? Ele vai dizer assim, olha, não diz que Enoque começou a andar com Deus, mas que a vida foi um andar com Deus. Ou seja, a Bíblia diz que andou Enoque com Deus até que Deus o tomou para si. Olha só que interessante. Ou seja, foi uma vida, uma forma de vida. Isso é interessantíssimo, é importantíssimo para nós. A fé não é uma coisa assim que você vive na hora da dificuldade ou na hora da oração. Né? A vida cristã, a fé cristã, é uma vida plena. Né? Você serve a Deus, você vive a fé ao levantar, ao fazer o café da manhã, ao conversar com a sua esposa, ao beijar seu filho, ao ceder tempo para o seu filho. Tudo isso você está servindo a Deus. E mais, você serve mais a Deus no cotidiano, fazendo tudo para a glória de Deus, quer com mais, quer ver mais, fazer tudo para a glória de Deus, do que efetivamente num momento de pregação, qualquer coisa. Né? Afinal de contas, nós precisamos transmitir a herança. Né? Nós precisamos ensinar dentro de casa, no nosso dia a dia. Tá? E aí eu achei interessante esse comentário. Olha, Deus, portanto, tomou para si aquele que não via no mundo motivo de satisfação. Ou seja, Enoque andava com Deus no sentido de que as coisas terrenas não tinham valor para ele. Né? É claro, ele devia trabalhar, né, ter seu sustento e tal, como nós também. Então não é isso que a gente está dizendo. Você não precisa, né? Claro, você precisa trabalhar, você precisa ter sua vida, normal. Mas que os seus olhos estejam voltados para o céu. Para os montes olharei de onde me virá o socorro. Né? Então a nossa vida precisa estar voltada para o alto, voltada para Deus. Tá? Muito bem. 2.3, tempo de renovação. Aí ele vai falar o quê? Que Enoque, ele fala aqui, avô de Noé. Né? A sociedade ela foi se deturpando, né? Ela foi entrando em pecaminosidade. E aqui, de novo, ele vai falar sobre miscigenação. Né? Eu já questionei isso. Eu não sei se eu falei sobre isso, né? Porque a primeira aula eu não gravei. Mas na primeira aula ele fala sobre essa questão de miscigenação. Eu tenho muito cuidado com isso, porque, a meu ver, o Antigo Testamento, quando fala de povos, que Deus abençoou um povo e condenou outro, profeticamente é só a ideia de que Deus tem um juízo sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Agora, atrelar isso à etnia é complicado, porque no fundo, a humanidade inteira descende de Adão e Eva. Logo, nós somos uma única etnia. Tá? Então, biologicamente falando, não há motivo para Deus condenar. Então, quando Deus fala da descendência de Adão, da descendência de Caim, da descendência de Sete, da descendência de Abraão, da descendência de Noé, são expressões ligadas à fé. Né? Paulo deixa isso muito claro, que Abraão é nosso pai na fé. Tá? Portanto, o que Deus está dizendo? Os filhos das trevas e os filhos da luz. Tá? Então, essas analogias biológicas, hereditárias do Antigo Testamento, devem unicamente servir de sombra para que nós entendamos que Deus faz distinção entre o santo e o profano, entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Tá? Mas, biologicamente,
Não tem motivo nenhum. Que ele vai falar aqui da miscigenação no sentido de que os filhos, né, os descendentes, né, de Caim se misturavam com os descendentes de Sete, e isso ocasionava a contaminação dos santos. É insano. Essa reflexão é insana, tá? Porque não é questão biológica que define pecado. Tá? Todo ser humano, sim, é herdeiro do pecado. Contudo, não é a biologia que define o juízo de Deus, mas a nossa rejeição, principalmente no período da graça. Tá? Então, essas questões étnicas do Antigo Testamento devem ser apenas sombra para que entendamos que aqueles que servem a Deus são filhos da luz, aqueles que rejeitam o perdão de Deus, rejeitam obedecer a Deus, são filhos das trevas. Ponto. Não é nada, não tem nenhuma questão biológica. Tá? Perante Deus, toda a humanidade é uma só. Tá? E aí cai por terra aquela lorota lá de que a África passa dificuldades porque é descendente de Cã, e aquela babaquice toda. Então, isso é bobagem. Tá? Isso é pura bobagem. Mas por que então que passa por isso? Sei lá. Processo histórico, né? Questão de escravidão. Né? Eu conversava com um irmão, né? Um amigo, que é natural, né? De um país africano, e ele me explicando que havia divisões, né? Os europeus chegaram e intrometeram nessas divisões culturais, regionais, geográficas, e aí gerou tudo que é, e a África, o continente africano, a África subsaariana, não conseguiu, né, se reerguer, né, não conseguiu ali, por N motivos, tá? Não conseguiu estabelecer aí uma cultura, né? E até porque eles não são considerados assim a cultura, eles não têm a cultura ocidental, né? Eles mantêm a cultura tribal, mantêm a cultura das religiões no Oriente, né? Não só o islamismo, né? O islamismo tem as religiões animistas, tem várias religiões ali presentes, né? Então tudo isso tem toda uma relação antropológica, né? Presente ali que vai trazer esse monte de problema. Mas não é nada de questão hereditária, nada disso, tá? Muito bem. Terceiro, ele vai falar de um novo começo. Eu achei interessante esse título, As Marteladas da Longanimidade, 3.1, da longanimidade divina. Ele usa a seguinte expressão: o longo tempo da construção da arca, unido às marteladas de Noé nas madeiras da arca, consistiam em uma pregação da longanimidade de Deus, em dar aos homens a chance de arrependimento. Ele até cita 1 Pedro 3,20, né, em que ele diz: Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Olha que interessante, né? É exatamente o que acontece hoje. Né? Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando que Jesus está voltando, a arca está sendo construída, a igreja está sendo edificada, o povo de Deus está sendo arrebanhado. E aí as pessoas estão ouvindo a pregação, né? Estão ouvindo a palavra de Deus. Isso é interessantíssimo, né? Bom, e aí ele vai tratar da adoração após o dilúvio. Né? Abraão, Noé sai com a família da arca. E o comentarista usa a seguinte expressão: após baixarem as águas do dilúvio, Noé levanta um altar ao Senhor e sacrifica animais limpos em holocausto. Temos aqui não apenas uma manifestação de gratidão pelo livramento, mas também a necessidade do homem de reconexão com Deus. E aqui é o que eu falei que eu ia voltar nisso, né? O culto como necessidade humana, tá? O culto como necessidade nossa para com Deus. Nós temos a necessidade de relacionamento com Deus. Deus não tem necessidade. Se você adorar, ele é Deus. Se você não adorar, ele é Deus do mesmo jeito. Tá? Não tem diferença. Tá? Então, Deus é Deus, ponto final. Tá? Não tem conversa. Nesse sentido, então, nós temos a necessidade de adorar a Deus. Tá? E por isso que nós buscamos a Deus. Tá? Então, houve ali o juízo, há uma gratidão pelo livramento, mas também há uma necessidade de relacionamento com o Senhor. Ok? E aí veja que ele estabelece o altar e sacrifica sobre o altar. De novo, repetindo o padrão que Deus ensinou. Nesse momento aqui, Noé ainda não tem a lei. Não temos o livro de Levíticos, que estabelece, né? Levítico, né? Não temos o livro de Levítico ainda, que estabelece toda o ritual, todo o culto. Não temos isso.
mas ele repete o padrão que Deus ensinou lá no Éden. Não vai ser repetido na lei, claro, mas ele continua repetindo o que Deus ensinou. Portanto, o culto é o que Deus estabeleceu. Não tem que inventar moda. Tá? Não tem que inventar moda. Né? Louvor, oração, pregação da palavra, ok? Tudo girando em torno disso. Louvor, oração e pregação. Adoração, pregação. Adoração, intercessão, oração e pregação da palavra. Essas três coisas. Louvor, adoração, né? Pedidos, intercessão e pregação da palavra. Não necessariamente nessa sequência, mas enfim, esses são os elementos do culto. A gente não tem que fazer outras coisas. Por que a gente sabe disso? Porque era o que era feito no Novo Testamento. Né? Então a gente segue o que Jesus fez e o que os apóstolos faziam. Quando nós vemos relatos, o que eles estão fazendo? Ou estão adorando, ou eles estão orando, ou eles estão pregando. Eram essas práticas da igreja primitiva. Nós a repetimos. Ficou claro? É o que está na Bíblia. Né? Então o que Deus ensina, nós fazemos. E nada mais que isso. Por fim, a fé como um novo caminho para Deus. E ele vai falar de Abraão. Né? E ele usa a seguinte expressão: as maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abraão. E foram dadas a Abraão. É por isso que Paulo diz que nós somos filhos de Abraão na fé, comentei anteriormente. Por quê? As promessas se repetem na igreja, se repetem espiritualmente na vida dos crentes. Tá? E é interessante, né, que as pessoas vão dizer o seguinte: mas o Antigo Testamento não deve ser pregado, não deve ser analisado. A fé é o Novo Testamento, o cristianismo é neotestamentário. Bobagem. Tá? Toda a Bíblia fala de Cristo. Abraão é o pai da fé. Né? Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão foi salvo pela fé, assim como Noé, como Sansão, como todos. Portanto, é óbvio que no Antigo Testamento você tem o que a gente chama de, em Hebreus vai falar que é uma sombra, né? Ou seja, o Antigo Testamento ele é tipificado, ele não está ali expresso claramente, mas toda a simbologia, toda a presença do Espírito Santo está ali, ok? Portanto, no Antigo Testamento ele alimenta a nossa alma, ele fortalece e alimenta a nossa fé tanto quanto o Novo. Amém? A fé já está ali. Abraão, Noé, nenhum deles tinha lei. Né? Nenhum deles tinha lei. Tudo ali era fé. Deus falava e eles obedeciam. Fé. Não é que é fé maior do que essa? Só constrói uma arca. Porque vai chover. Não, tem tanto tempo que não chove. E ele constrói. Abraão, sai da terra, vai para outra. Que loucura, né? Eu vou abandonar minha família numa sociedade extremamente hereditária, né? Em que você recebe do seu pai, você vai abandonar seu pai para seguir um Deus que falou contigo do nada. Um Deus que não é o Deus do seu pai. Né? O pai de Abraão não serviu o Deus vivo. Tinha lá os seus ídolos. Loucura. Olha a fé aí. Ok? Então Deus não muda. Deus despertou a mesma fé. Não tem dois tipos de fé. Não, Abraão viveu uma fé e a fé salvadora é outra. Não, nada disso. É o mesmo Deus, é a mesma fé. É o mesmo ensino. Ok? Claro que a gente não vai seguir a prática da lei. Né? A prática do ritual levítico. Mas os valores e ensinos presentes no ritual levítico, na lei mosaica, na vida de Abraão, na vida de José, na vida de Noé, na vida de Enoque, na vida de Enos, se aplica perfeitamente à fé em Cristo Jesus revelada no período da graça. Afinal de contas, eles foram salvos pela fé, eles foram salvos pela graça por meio da fé. Amém? Espero que o comentário tenha ajudado, tenha alimentado, tenha te instruído, te ajude, que você que é professor preparar a aula, você que tem interesse, né, por teologia, que isso tenha contribuído aí com o seu conhecimento. Amém? Muito obrigado por ter ficado aqui. Mais uma vez, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.